Fala galera, tudo bom? Agora vamos finalizar aquela tela de cadastro dos imóveis. Vamos finalizar essa tela aqui. Falta fazer a lógica do checkbox aqui para poder marcar, quando eu selecionar aqui, é só deixar selecionar um, e também o botão aqui que é para abrir a galeria aí do dispositivo. Vamos começar pelo mais fácil, que é esse aqui, que aqui é um botão, tá um button normal. Você pode fazer simplesmente o seguinte: vir aqui em mídia, vai ter aqui Image Picker. Só que o Image Picker já é um botão, Então, em vez de eu esconder o Image Picker, porque ele tem lá na parte de blocos, quer ver? Se eu clicar aqui o Image Picker, ele vai ter um método aqui para poder abrir a galeria. Só que ele já é um botão. Então, o que eu vou fazer? Como eu já tinha colocado o botão, eu vou esconder o Image Picker, aqui deixar ele invisível, e vamos trocar aqui o nome, renomear esse botão para BTN imagem, e quando eu clicar no BTN imagem, eu vou fazer com que abra a minha galeria, Cadê? BTN imagem, aqui o evento de clique, e eu vou clicar no Image Picker e pegar o método Open aqui para abrir a galeria. Vamos ver se funcionou. Aí aqui aqui ele abre a galeria, beleza? Funcionou. Se você quiser também, você pode apagar o botão, deixar o Image Picker com a mesma interface aqui, a interface que você está utilizando aí, e usar direto ele. Porque ele é um botão normal, a única diferença é que ele abre a galeria. E tem uma propriedade para pegar qual foi a imagem escolhida, Então, não vai, tanto faz se você fazer desse jeito ou não. Agora vamos para a parte mais complicadinha, que é fazer esse checkbox aqui ser transformado em um radio button, que é aquele opção de formulário que só pode cadastrar, você só pode selecionar um. Ele não permite múltiplas seleções. Primeiro vamos renomear o componente, oferta vendas, eu vou chamar de CB, checkbox vou colocar ofertas mesmo, ofertas underline venda, e o de baixo CB underline ofertas underline aluguel. Beleza, renomeei. Agora vamos para a parte de programação. Explicando um pouquinho antes de já ir direto para a prática, nós vamos fazer uma maneira aqui que pouca gente trabalha com esse estilo. Por quê? Como aqui são dois elementos, seria muito simples, eu fazer a verificação se checkbox 2 marcado, e eu desmarco um e marco o outro. Só que dessa forma, se você tiver mais checkbox, se você quiser fazer outros aí, eu não sei, vai ficar um pouquinho complicado. Imagina se você vai fazer uma seleção única num campo onde tenha, por exemplo, 10. É difícil acontecer, mas vamos supor que tenha. Então você vai ter que fazer muitas comparações. E da forma que eu vou fazer aqui, você não vai precisar ficar fazendo comparação nenhuma. Você vai fazer a comparação uma vez e vai valer para tudo, beleza? Então, primeiro procedimento, nós vamos criar uma variável global aqui, que eu vou chamar de CB, lista, lista CB, lista check box, e vou inicializar com uma lista vazia, ok? Deixa eu só reconectar aqui. O segundo passo, nós vamos criar um procedimento. Então, para quem não sabe, o que é o procedimento? É como se fosse uma função que eu crio e para reutilizar algum procedimento, O próprio nome já fala. Então, vamos supor que eu quero sempre somar ou fazer uma conta complexa, por exemplo. Eu crio um procedimento que vai receber ou não variáveis para efetuar o cálculo e retornar ou não o resultado. Então, toda vez, em qualquer canto que eu precisar de fazer aquele cálculo, eu chamo o procedimento, ao invés de ficar replicando todos os blocos novamente. Isso para qualquer funcionalidade. Eu usei aqui o exemplo do cálculo porque é mais comum, mas vai servir para qualquer coisa.
Nosso procedimento vai chamar ativar checkbox. E ele vai receber um parâmetro. O que é isso? Receber um parâmetro. Quer dizer que quando eu chamar esse procedimento, eu tenho que mandar alguma informação para ele. Alguma coisa para ele poder fazer, né, executar o código. Então, eu vou chamar aqui o parâmetro de checkbox. O parâmetro é uma variável. Se você põe o mouse aqui em cima, você vai ver que você consegue setar ou pegar o valor. Antes de continuar aqui o código, nós vamos acrescentar mais uma coisa, que na verdade era o segundo, isso aqui era o terceiro etapa, né? O segundo seria pegar aqui, ó, o evento de inicialização da tela. Quando essa tela for inicializada, o que eu vou fazer? Eu vou setar essa variável aqui, ó. Quando a tela for inicializada, eu vou adicionar itens nessa lista aqui, que é vazia, né? Mas eu vou vir aqui, ó, adicionar itens na lista. Qual lista? Né? Esta lista aqui. Vão ser 2 itens, beleza? Então clico na engrenagem e adiciono. E o que eu vou colocar aqui? Vão ser os checkbox. Como assim vão ser os checkbox, né? Geralmente a maioria das pessoas usa e cria uma lista com textos, né? Números ou valores booleanos, ou também tudo misturado. Só que aqui também tem como você criar uma lista de componentes, que é os componentes ali da plataforma. Então, o que eu vou fazer aqui é isso. Eu vou criar uma lista de checkbox, beleza? Então aqui, ó, como que eu pego o componente checkbox? Aqui, ó, tá vendo? Tem as propriedades. Eu quero pegar o componente todo. Então, é tudo, não só cada propriedade. É o último bloco aqui, ó. Ok? Então, eu clico aqui, adiciono. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V e vou pegar o de aluguel. Ó, beleza, aqui eu tenho então agora uma lista com os 2 checkbox. Está inicializado, quer dizer, vai inicializar quando a tela for inicializada, né? Vai setar aí os valores. Então, agora que está inicializado a lista, né? Nós vamos fazer a lógica para poder funcionar aqui o nosso Radio Button. Se o Google deixar. Primeiro, vamos pegar aqui, ó, um laço de repetição, que eu gosto de usar bastante o for each. Tem outros aqui, na verdade, tem 2, né? Tem o while e o outro for each aqui, só que esse daqui é um pouquinho mais manual. Esse aqui é o mais ágil aqui no momento. Ele vai receber a lista, né? Que eu vou fazer o laço, que vai ser a lista que eu criei lá em cima, com os componentes checkbox. Aqui eu vou deixar o nome item mesmo. Essa variável item recebe o item atual da iteração. Então, se estiver no primeiro item, esse variável aqui vai receber o primeiro item. Se estiver no segundo item, vai receber o segundo item. Agora eu vou fazer uma comparação lógica aqui, ó. Vou pegar um if, que é um bloco condicional, né? E vou fazer a comparação lógica. Então vou pegar aqui, ó, logic, comparação, vou colocar aqui. E o que eu vou comparar? Eu vou comparar se o componente que eu enviei aqui, ó, quando eu chamar lá o procedimento, se o componente que eu enviei é igual ao componente atual da iteração, do loop. Então eu posso pegar aqui, ó, item foi igual ao valor que eu mandei. O valor não, né? O componente. Então ele vai conseguir comparar o componente. Às vezes é meio bugado, né? Porque, tipo assim, ó, o texto, você vai pegar um texto, vai comparar, é simples, você entende como que é a comparação, um número, um booleano, enfim. Agora, um componente, como é que ele sabe? Quer ver? Eu vou fazer o teste aqui, ó. Então, do it, ele vai retornar, ele mostra aqui o que ele retornou. Ah, tá, não foi inicializada a variável. Eu tenho que inicializar a tela. Ele vai mostrar o que tem naquela lista, como que ele consegue fazer essa comparação. Quem já trabalha com programação aí, principalmente orientado a objetos, já entende isso, não é nenhuma novidade. Mas o que ele faz, né? Ele cria, toda vez que eu arrasto um componente, ele cria na memória do dispositivo, assim, da aplicação, um espaço específico ali, que é um espaço de memória onde está aquele componente.
e aquele componente tem um endereço, assim como qualquer variável tem um endereço, né, para poder ser encontrada, para a linguagem de programação encontrar ela. E ele faz a comparação através do endereço. Então, se os endereços forem iguais, né, porque aqui eu estou trabalhando com cópias dos objetos, então ele compara se o endereço for igual, é o componente, né, então é verdadeiro. É um pouquinho confuso essa questão de comparação de objetos, mas é bacana, né, saber entender um pouquinho mais. Então aqui eu vou fazer essa comparação. Se for o componente, né, não, aqui no caso, né, que está desmarcado. Se for esse componente aqui que eu realmente enviei e for o atual, eu vou fazer o que? Eu vou marcar, que é o componente que eu estou clicando. E como que eu vou fazer essa marcação aqui? Porque a marcação tem que ser dinâmica, né? Você vê aqui que eu enviei o componente e aqui tem uma lista de vários componentes. Vamos usar aqui outra coisa que poucas pessoas usam, né? Ou sabem utilizar, que é esse n-components aqui. O que significa? Qualquer componente. Você vai ver que tem os grupos de componentes que tem na aplicação atual. Então tem botões, checkbox, né, os layouts e assim por diante. Nós vamos trabalhar aqui com o checkbox. Então qualquer ali tradução ali seria qualquer checkbox. Se você vier aqui, ó, você vai ver que vão ter as propriedades que tem num componente checkbox. Porém, ele não especifica qual que é o componente que eu quero fazer a alteração. Então eu vou pegar aqui, ó, pegar esse daqui, por exemplo, essa propriedade de altura, mas não é, né? Eu vou mudar aqui para o checked, que é a propriedade que fala se tá ou não marcado, né? Aqui, ó, eu vou colocar ele aqui. Ele vai receber aqui, ó, qual que é o componente e qual que é o valor que eu vou mudar. Então, com esse componente, com esse bloco aqui, eu consigo alterar a propriedade de qualquer checkbox que tenha no aplicativo, que tenha dentro da aplicação. Eu não sei se ficou claro a explicação, mas tentando ser bem sucinto, é isso. Isso aqui ele permite você trabalhar com qualquer um componente, não um componente específico, que seria diferente se eu pegar aqui, ó, for lá no componente checkbox nosso, clicar, ele vai ter aqui falando qual que é o componente que eu estou alterando a propriedade. No caso aqui não tem, eu que falo qual que é o componente. O item atual, né, da lista, vou colocar aqui, ó, que, lembrando, né, ele vai receber aqui o componente, então não é nenhuma propriedade daquele objeto não, tem que ser igual eu coloquei aqui. E qual que vai ser o valor que vai passar, né? Vai passar para o verdadeiro, que é o elemento que eu cliquei. Se não for o elemento que eu cliquei, o que eu vou fazer? Eu vou desmarcar, né? Posso copiar aqui e só trocar para false, porque aí todos os outros elementos que tiverem, que não for o que eu cliquei, ele vai desmarcar. Então ele vai impossibilitar de você marcar mais de uma opção. Agora, a única coisa que ainda vai ficar manual, porque não tem como eu usar o evento para todos, para qualquer um componente, então por enquanto isso vai ser manual mesmo. Então tem que clicar aqui, ó, no elemento, pegar o evento de alteração, que é o change aqui, que ele vai pegar sempre que o status do checkbox for alterado. Então aqui, ó, cliquei, alterou o status, né, de marcado passou para desmarcado. Aí ele vai chamar esse evento aqui. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar uma verificação, né, um seed novo aqui, condicional, um bloco condicional, porque eu só vou chamar esse procedimento caso o meu checkbox tenha sido alterado para marcado, ok? Então aqui eu vou fazer a verificação manual, ó, o checkbox oferta vendas, vou verificar se ele está marcado, não preciso colocar o bloco de comparação porque o if já lê valores booleanos, né? Então o check vai retornar um valor booleano, se tal não marcado. Então se tiver marcado, se o status foi alterado para marcado, aí sim eu vou chamar, né, o meu procedimento. Eu clico aqui, vai listar os procedimentos que eu criei, eu vou colocar aqui e eu preciso enviar o checkbox, né, atual, que é esse vendas aqui, que é o que eu estou trabalhando. Agora, para facilitar, só duplico aqui o bloco, altero para o aluguel
altero aqui também para aluguel e aqui também para aluguel, ok? Vou reinicializar aqui a tela. Então aqui ó, eu já deixei por padrão lá na interface, eu deixei marcado o primeiro item. Quando eu clicar tem que desmarcar. Desmarcou, cliquei aqui, desmarcou e marcou outro. Então não está permitindo múltipla seleção. Beleza? Então com isso finalizamos a tela de cadastro, de inserção do imóvel. Próximas telas que ainda faltam, né? É a tela do perfil do usuário, uma tela para ele visualizar os anúncios dele e a questão da edição não, a gente vai usar essa mesma tela aqui e a tela de login e cadastro. Depois disso a gente finaliza aí o primeiro módulo, que é o módulo de só montar a interface. Bom, então é isso, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, né, dá like aí, compartilha e não deixe de se inscrever no canal.